O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. A igreja apostólica se veste de vermelho, porque estes amaram Jesus até o derramamento do seu sangue. Meus irmãos, celebrar então os apóstolos é pedir a Deus a graça de permanecer na fé católica e de, por amor a Deus, estar disposto a derramar até o próprio sangue. Se não derramar o sangue cruentamente, isto é, literalmente, fisicamente ter o sangue derramado por causa de Cristo, mas, pelo menos, se esta graça não nos for concedida, que estejamos dispostos a contra-gotas derramar o nosso sangue, morrer para nós mesmos, fazendo a vontade de Deus e fazendo-a de todo o coração. Pois bem, vamos então nos deter um pouco sobre as figuras de hoje, São Filipe e São Tiago. O Papa Emérito, então, em 2006, então Papa Bento XVI, numa catequese sua, no dia 27 de setembro, ele falava a respeito de São Filipe, e ele dizia o seguinte: que Filipe, que tem um nome, apesar de ser hebreu, tem um nome grego, que Filipe na Sagrada Escritura é aquele que uma vez que ele conhece Jesus, uma vez que ele conhece nosso Senhor, ele vai imediatamente anunciar a Natanael. É ele que diz a Natanael: eu encontrei aquele a respeito do qual Moisés fala, Jesus de Nazaré. E Natanael diz: e coisa boa pode vir de Nazaré? E São Filipe diz: vinde e vede. Isto é, venha fazer você também a experiência que eu fiz. O Papa Bento, ele diz assim, que São Filipe, palavras suas, São Filipe não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele o mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. São Filipe, ele não quer que Natanael
isto é, tem apenas um encontro teórico com Deus, mas que Natanael faça um encontro pessoal com nosso Senhor. Continua o Papa Bento XVI: podemos então pensar que Filipe se dirija também a nós com aqueles dois verbos, vinde e vede. Meus irmãos, essa palavra aqui nos mostra de que a nossa fé não pode ser uma fé teórica, isto é, eu conheço os conceitos da minha fé, que é importante, tá? É importante. Imagine um católico que não sabe os 10 mandamentos. Então é importante que o católico saiba. Imagine um católico que não conhece e que não sabe falar minimamente a respeito dos 7 sacramentos. Imagine quando você não sabe o que é pecado mortal e que você deve se confessar, as coisas básicas da nossa fé. Isso é importante, mas isso não é o primordial. É claro que o católico deve saber quando é tempo comum, quando é tempo pascal, quando é quaresma, quando é advento. Tudo isso é importante, mas o grande problema é quando a sua fé, ela se restringe simplesmente aos aspectos teóricos e aquilo não faz parte da sua vida. No início da era cristã, final do século I, início do século II, existia uma heresia chamada gnosticismo. Os gnósticos, eles diziam assim, que conheça Deus e você já está salvo, saiba as coisas a respeito de Deus e você já está salvo. E vem os cristãos, São João Evangelista é aquele, digamos, que no início mais combate esta heresia. Ele diz: quem diz que conhece a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Isto é, um conhecimento apenas teórico não é um conhecimento verdadeiro, não é uma fé verdadeira. Então São Tiago aqui, com esta afirmação, com este convite que ele faz a Natanael, ele nos convida também a nós, para que nós aprendamos a entrar no coração de nosso Senhor. E é interessante que isso estava presente no seu coração. Ele era um homem que desejava um conhecimento profundo de Deus. Quando Jesus começou a falar do Pai, ele quase que ingenuamente já diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isto é, eu quero conhecer o Pai. Porque nós podemos imaginar como Jesus falava a respeito do Pai, né? Imagine, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente consegue falar bem daquela pessoa, a gente consegue falar com profundidade a respeito daquela pessoa, a gente consegue atingir os pontos principais a respeito daquela pessoa. Um bom catequista que fala a respeito de Jesus com profundidade, um sacerdote que quando fala a respeito de Cristo, ele toca os corações. Alguém que é devoto de um santo, um devoto da Virgem Maria, quando fala a respeito dela, um devoto de São José, quando fala a respeito de São José, nossa, com que beleza ele fala. Agora nós podemos imaginar como era que o Filho de Deus, que a sabedoria encarnada, falava a respeito do Pai. Então é claro que Jesus encantava, ele fazia os corações arderem de amor pelo Pai. E quando Filipe ouviu, ficou tão encantado que disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: mas Filipe, há tanto tempo estás comigo e não sabes isso? Quem me vê, vê o Pai. Então quer dizer, mas
Este ingênuo pedido de Filipe mostra esse desejo presente no seu coração de conhecer com profundidade. Então isso precisa estar em nós, na nossa oração, no nosso estudo. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus também quando estudamos. Então é muito triste quando cristãos católicos que têm tempo de ler a respeito de tantas coisas, que têm tempo para perder na internet, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter e em tantas coisas mais, mas não tem tempo para dar a nosso Senhor, estudando a sua fé, lendo as Sagradas Escrituras, estudando o catecismo, para conhecer a sua fé, porque afinal de contas, ninguém ama o que não conhece. Então nós conhecemos e amamos a Deus por meio da nossa oração, por meio do nosso estudo. Então nós vamos aprofundando cada vez mais a nossa fé, e isso é importante, para que a nossa fé não seja uma realidade apenas teórica, mas que seja uma experiência, que Deus não seja apenas uma teoria, mas alguém a quem eu conheço e amo. Aqui, em palavras brevíssimas, eu foquei na figura de Filipe, mas São Tiago, nós poderíamos completar este conhecimento, esta fé mais verdadeira, ou melhor, esta fé verdadeira em Deus, com outro ponto enfatizado por São Tiago. São Tiago, hoje Tiago menor, né? Nós temos 2 Tiagos entre os apóstolos, Tiago maior e Tiago menor, que é chamado de o filho de Alfeu, de Maria de Cleofas, que era irmão do Senhor, isto é, era parente de nosso Senhor, e que também derramou sangue por Cristo. Ele foi lapidado, ele foi apedrejado por ordem do filho do sumo sacerdote Anás, por volta do ano 62. Pois bem, São Tiago, ele tem uma carta, né? A carta católica, dentre as epístolas católicas, a de São Tiago é a primeira. E o que é uma epístola católica? Por que é que a carta de São Tiago recebe este nome, juntamente com as outras, recebe este nome de epístola católica? Porque a carta de São Paulo aos Coríntios não é católica também? Entenda aqui, é claro que São Paulo era católico, é claro que São Mateus era católico, mas por que então nós só recebe o termo, o qualificativo de epístolas católicas estas? Dentre elas, a de São Tiago é a primeira, porque elas não têm um destinatário individual comum, mas ela é destinada a todos. Não é carta de São Paulo aos romanos, carta de São Paulo aos coríntios, isto é, aos cristãos que estão em Corinto, carta de São Paulo aos efésios, isto é, aos cristãos de Éfeso. As epístolas católicas, elas têm o destinatário é toda a igreja. Pois bem, se vocês tiverem tempo e generosidade, vocês podem hoje ler a carta de São Tiago. São 5 capítulos apenas. Numa sentada de 1 hora, você lê detidamente, lê com alguma profundidade. 1 hora. Você hoje então, como expressão de devoção a São Tiago, você pega e lê, diz: não, hoje eu vou ler a carta de São Tiago. Pois bem, São Tiago, ele apresenta um cristianismo bem concreto. Quem diz isso é o então Papa Bento XVI, numa catequese sua no dia 5 de julho
de 2006. Ele diz assim: que ele insiste sobre a necessidade de não reduzir a própria fé a uma simples declaração verbal abstrata, mas de expressá-la concretamente em obras. Convida-nos a aprovar de verdade a nossa fé. Assim, diz o Papa Bento XVI, hoje emérito, a carta de São Tiago mostra-nos um cristianismo muito concreto e prático. A fé deve realizar-se na vida, sobretudo no amor ao próximo e particularmente no compromisso pelos pobres. É com esta base que deve ser lida toda a famosa frase: assim como o corpo sem alma está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então percebe aqui que o Papa Bento XVI, ressaltando a figura de São Tiago, ele vai dizer essa necessidade de uma fé que é colocada na prática da vida. Porque senão, você pergunta assim: fulano, você sabe rezar o terço? Sei. Você conhece a quaresma de São Miguel? Sei. Você conhece a novena do Espírito Santo? Ele disse: sei, eu sei até o Veni Creator. E talvez diga: eu sei até em latim. Você diz: nossa Senhora. E aí a pessoa sabe de muitas coisas a respeito da fé, mas é um Satanás na vida prática. É o diabo, é a diaba, só não tem rabo e chifre, mas é uma diaba em casa, com os irmãos, com o marido, com o pai, com a mãe, entende? Quer dizer, mas que fé é essa? Imagine, ela sabe de cor e salteado os mandamentos, sabe até que os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, e os demais se referem aos homens. Ela conhece, ela sabe os evangelistas, sabe, ela ou ele, né? Eu falei da coitadinha da diaba, mas tem diabo também, tá? Tem até padre diabo, que sabe muito bem, prega muito bem, mas na vida prática a sua fé é morta, entende? Conhece as coisas a respeito de Deus, mas não procura ser amigo de Deus, como nos convida São Filipe, e não põe em prática a sua fé, como nos convida São Tiago. Então uma fé assim é morta. Pegue, convido mesmo, peço mesmo, insisto até, que você leia a carta de São Tiago, que você vai ver assim o quanto ela é prática. Imagine, ele já de início, ele vai dizer assim: se alguém pensa, imagine, no capítulo 1, se alguém pensa ser piedoso, mas não segura a sua língua, engana o seu coração, e vã é a sua religião. Imagine, quer dizer, o linguarudo, a linguaruda, o fofoqueiro, a fofoqueira, o venenoso, a venenosa, aquela pessoa que sempre faz um comentário ácido, áspero, aquela pessoa que sempre dá uma patada, que não controla o seu mau humor, ela acha que isso, é besteirinha. Pois bem, São Tiago, que vai nos colocar na prática da nossa religião, ele diz: olha, essa religião é vã, porque ela não está mudando você, você está inchando com conhecimento, mas é um conhecimento morto, inócuo, sem efeito na vida prática. Você não tem mudado. Por quê? Porque você não conhece nosso Senhor, como nos convida São Filipe, e você não tem praticado a sua fé, como nos ensina São Tiago. Percebe aqui, meus santos, o quanto a celebração de hoje deve nos chamar a este conhecimento de Deus, por meio do estudo e da oração, e esta prática da minha fé, por meio
da caridade, por meio das minhas obras, porque quem diz ter fé, mas não tem obras, aquela fé, ela está morta. E as obras são variadas. Aqui, São Tiago fala a respeito da língua, mas ele vai dizer, a religião pura, a religião boa, a religião verdadeira, aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e conservar-se puro de coração diante do mundo, isto é, não se corromper com os costumes mundanos, e ser generoso com os irmãos que sofrem e passam necessidade. Porque ele vai dizer mais à frente, ele insiste quase que ao cansaço, ele vai dizer assim, que de que adianta você encontrar uma pessoa pobre e dizer, estou aqui tentando encontrar onde é que está essa passagem que eu marquei e não estou achando, e não vou achar pelo jeito, mas tudo bem, vocês vão ler todos os 5 capítulos e vocês vão achar lá, quando ele diz de alguém que encontra um pobre e necessitado e diz muito bem, e fala sobre Deus para aquela pessoa, mas não lhe dá o necessário para comer e se vestir, de nada adianta. Então é necessário, meus santos, e aqui sem romantismo nenhum. Por quê? Porque muitas vezes aquele pobre, ele é inconveniente, ele vai nos irritar, mas é Jesus. Então eu preciso acolhê-la com caridade, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Então é uma atitude de quem tem fé e reconhece Cristo naquela pessoa e diz, assim como Cristo agiu comigo, eu pobre e miserável, eu preciso agir com Cristo no meu irmão. Então é uma fé que leva à prática e não uma fé simplesmente abstrata. E vai continuar, se você seguir à frente, você vai ver São Tiago falando tantas vezes, ele vai dizer aqui, se alguém não põe um freio na sua boca, quando pomos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos todo o corpo do cavalo. Assim também, se nós domamos a nossa língua, nós iremos aprender a domar todo o nosso corpo, porque a língua é um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Percebe aqui, uma realidade tão pequena, que às vezes, nós não damos muito valor, para a qual nós muitas vezes não damos muito valor, mas o que nós andamos falando, semeando, espalhando por aí. Será que eu estou agindo de uma maneira que agrada a nosso Senhor? Aí ele vai falar aqui a respeito das más paixões, ele vai falar aqui a respeito do orgulho, da soberba, ele vai falar aqui a respeito do julgamento, no capítulo 4, e vai falar a respeito de tantas realidades práticas na nossa vida, que deve nos levar o quê? A ter uma religião que transforma o nosso coração, e não apenas uma religião com um Deus teórico, que não muda a nossa vida. Que hoje então, meus irmãos, peçamos a São Tiago, a São Filipe, que ele interceda por nós, para que haja no nosso coração um desejo cada vez maior e ardente de conhecer a Deus, de amar a Deus. E peçamos a São Tiago que este conhecimento de Deus, este amor a Deus, nos leve cada vez mais a uma prática generosa da nossa vida de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.